tarde, a paz do Senhor a todos meus irmãos. Nessa tarde eu quero relatar aqui uma visão que o Senhor Jesus me deu há algum tempo atrás, exatamente uns 4 anos atrás. Eu estava em uma igreja orando, agradecendo a Deus pela vida, louvando ao Senhor através da minha oração. Naquele momento o Senhor me mostrou um relógio e aquele relógio estava dando meia-noite, faltava apenas 1 minuto para meia-noite. E eu comecei a sentir uma unção muito grande na minha vida naquele momento ali. E falei, Senhor, o que significa isso, né? Orando para Deus com os meus olhos fechados. E eu abri os meus olhos, eu não vi nada na minha frente. Era uma visão que Deus estava me dando mesmo. E aí eu falei, Senhor, o que é? O que significa isso? Naquele momento o Senhor disse que aquilo ali significava que a volta dele está próxima e que o relógio dele está dando meia-noite. É quase meia-noite e eu quase estou voltando, foi o que ele me disse. Mas eu decidi compartilhar. A segunda, a respeito do tsunami, é bem curioso, cara. É muito curioso. Essa aí, cara, foi tocante o sonho. Era muito real, cara. É assim, eu tava na praia, né? De novo, abordando aqueles temas que o povo anda falando que tem tsunami e tal, vai vir tsunami, não sei o que. Então, aí a minha experiência foi essa. Eu estava numa praia no sonho e eu tava na beirada dela, né? Molhando os pés ali na água. Quando eu senti uma coisa estranha, acho que foi alguém falando de tsunami, ou veio o tsunami na minha cabeça, e eu decidi olhar para o horizonte, né, lá para aquele fundão onde você consegue ver lá as ondas se formando, e bem lá no fundão mesmo, lá para o horizonte, existia uma onda, dava de ver uma onda, ou seja, tipo, se tu consegue ver isso no horizonte, o bagulho é grande, entendeu? A onda é grande. Então eu consegui ver aquela onda extremamente enorme lá no horizonte, e eu comecei a gritar, e o povo começou a gritar, e todo mundo, tsunami, tsunami, tsunami e tal. E o povo começou a correr, né? Eu saí, eu lembro que eu tava ainda, não tava com os pés na água, eu tava com meio que a perna na água. Daí eu tive aquela dificuldade, sabe, de correr na água, assim, correndo desesperado. Até que eu lembro que eu entrei num prédio, e eu comecei a subir as escadas. E depois, acho que eu tava uns 2 ou 3 andares, por aí, e eu comecei a parar e falar com algumas pessoas. Se eu não me engano, eu estava tentando convencer elas de que tinha um tsunami chegando. Só que quando eu olhei para a janela, onde estava o mar, o tsunami estava logo na beirada, cara. Tava muito, muito, muito perto, e era muito grande, cara. Era muito grande. Chegava até o 3º andar do prédio, não sei que andar que era aquele, mas alcançava aquele andar. Eu lembro que eu corri muito rápido e eu me agarrei numas plataformas que tinha no prédio, umas pilastras, que meio que cabia o braço em volta delas. Então eu me agarrei forte e esperei um impacto. E eu lembro que cada sentimento nesse sonho foi tão real, cara, foi tão desesperador estar lá dentro que, cara, eu acordei assustado, cara. Eu acordei assustado e liguei a luz do meu quarto. De tão real que foi, cara. Tenta imaginar. E eu lembro que eu agarrei aquela pilastra ali com tanta força, cara, que veio o impacto do tsunami e começou a mexer tudo, cara. Tudo no prédio. Eu lembro que até o prédio tinha caído e sacudia muito, cara. Eu ia pra lá e pra cá naquela pilastra e, cara, foi muito louco. Eu lembro que a sensação, olha isso, cara, era tão detalhado que até a sensação da gravidade quando eu tava caindo era tão real, sabe? Quando começa a pender a tua gravidade pra um canto, você fica mais pesado. Então tinha até isso, cara, era muito real. Então, que sirva de aviso, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo aí porque realmente tem gente avisando que vai ter tsunami. Um profeta aí que fala que e as coisas que ele fala acontecem, também diz que vai ter um tsunami no mundo. Uma mulher aí brasileira que eu vi que também avisou que Deus falou que ia ter um tsunami. Eu tive um sonho em que eu participei de um tsunami, ainda mais que eu vou pra uma praia final do ano. Eu tô tremendo. O sonho que eu tive. Eu não esperava que Deus desse sonho pra mim. Mas eu tô falando de coração. Tô vendo como a câmera tá tremendo. O amor que vocês têm a Deus, gente. Vamos abrir os olhos, como eu falei naquele vídeo. Que Jesus está realmente voltando. E no sonho, eu sonhei que eu estava com os meus pais em família. E realmente a gente havia ficado. Ficamos aqui, meus familiares, muitas pessoas que eu conheci na igreja. Eu fiquei horrorizada. A gente ficou em prantos. Aí a tribulação de Apocalipse começou a acontecer, a casa bater, as pessoas desesperadas. Gente, Jesus está voltando, não podemos brincar mais. Jesus está voltando para a nossa geração.
Me desculpa o jeito que eu estou, mas é como eu acordei. Compartilha esse vídeo, Deus. Eu quero dar esse testemunho na Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. É o que Deus me viu. Ele me deu um sonho bem claro. Assim que eu me despertei, me inscrevi no Facebook. Tentei fazer vídeo, mas eu quero condições. Eu peço encarecidamente, compartilhe. Gente, e vamos pregar a palavra. Pelo amor de Deus, eu fiquei pensando nas pessoas que eu conheço, que não conhecem a Deus, que não se conscientizam, pelo amor de Deus. Gente, vamos fazer alguma coisa, mesmo estando despreparados. A gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo com a gente, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa. Pra vocês, eu pensei porque acham que eu tô doida. Eu peço a Deus que ainda alcance seus corações, que não foram de hoje, todo coração deve isso. Gente, que vocês fiquem com Deus. Que depois dessa mensagem vocês olhem, porque não sou eu que estou falando, é Deus que não deu falar e eu estou fazendo isso, eu não farei isso jamais. Olha como estou tremenda nessa situação. Um beijo a todos. Só vão poder suportar o que vai acontecer no ano de 2015 aqueles que estiverem firmes na presença do Senhor, porque algo terrível a partir de 2015, amados, vai acontecer, porque e você, amado, e você que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus, prepara a tua vida, coloca a tua vida no altar de Deus. E você que ainda não aceitou Jesus como único, suficiente e salvador da tua alma, aceita Jesus hoje, confessa Jesus hoje, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é budista. Eu venho alertar a todos, né, que mora na região sudeste, que mora no Brasil, né, mas estado de São Paulo e Rio de Janeiro, vai ter terremoto. Não posso dizer que seja 99%, né, que é este ano, mas vai ocorrer terremotos na capital, São Paulo, na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, e que vai atingir, que vamos sentir também na região toda aí de Ribeirão. Vai acontecer, quer você acredite ou não, porque eu falo em nome do Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Yahushua, o Filho do Deus vivo. Não tem problema se você não acreditar, porque vai acontecer. Em julho, 8 de julho de 2013, o Senhor me deu uma palavra. E segue a palavra esta. Diga para as pessoas que o mundo, o planeta Terra, da forma como eles conhecem hoje, num prazo de 800 dias, ou seja, no transcorrer de 800 dias, não será mais o mesmo. A visão foi aterradora, porque o Senhor me mostrou uma enorme bola de fogo tocando na água, tocando nos oceanos e provocando inundações gigantescas em todo o mundo. Uma grande inundação, e nesta grande inundação milhões morrerão. Há pouco... Meu querido Deus me dava uma visão durante um período de oração, e o Senhor me mostrava a grande cidade de São Paulo. O Senhor me mostrava a cidade de São Paulo, a capital,
e eu via alguns acontecimentos que eu quero dividir contigo nesta oportunidade. Muitos são os homens que Deus tem falado na terra, e ainda há profeta em Israel pela grande e infinita misericórdia de Deus. E como eu disse no início, eu não estou aqui para me colocar como o melhor ou como o maior, mas sim para me colocar como apenas mais um dos profetas que Deus tem revelado coisas nessa terra. Deus mostrava a cidade de São Paulo entrando num colapso num tempo muito curto. Há 2 anos atrás, durante esse momento de oração, eu via, querido, como se o metrô da Praça da Sé fosse engolido. Deus mostrava aquele túnel da entrada do metrô. Aqueles que moram na cidade de São Paulo, que têm acesso ao metrô, você sabe daquilo que eu estou falando. Quando o metrô sai do Parque Dom Pedro e ele entra em direção ao túnel da Sé, Deus mostrava como se aquela entrada, querido, aquele arco por onde o metrô penetra, ela fosse transformada numa boca de uma grande lagarta. Quando o metrô entrava dentro daquele túnel e aquela lagarta fechava a sua boca e consumia aquele metrô. Eu via, meu amado, quando aquele lugar era engolido, lá e Chou, Placeric, Andarrasub, Komanagashai, e eu ouvia muitos gritos de pavor, muitas e muitas pessoas, meu amado, entrando em pânico e desespero. O número de mortos não era calculado a princípio, tamanha a fatalidade daquele episódio. Na mesma visão, Deus me levava até a Avenida Paulista, e ali eu via prédios sendo consumidos, querido, caindo como um efeito dominó, um em cima do outro, um ao lado do outro, batendo um no outro e caindo, vindo ao chão, e grandes tragédias acontecendo naquela região. Deus me levava também na mesma visão até as marginais. Eu via quando a terra se abria e os carros eram engolidos de uma forma muito rápida, de uma forma que ninguém esperava. E era muito feio, irmão, era aquela cena, porque eu via gritos, eu ouvia pessoas lamentando, eu ouvia pessoas chorando, eu via muito sangue, eu via sacos pretos, eu ouvia barulho de sirene, e eu perguntava a Deus: Senhor, que mistério é esse? O Senhor está mostrando o fim das coisas? Deus dizia: não, eu estou te mostrando algo que breve há de acontecer. E naquela mesma visão, Deus mostrava o livro do profeta Abacuque, e Deus me levava a lembrar da palavra que Deus deu ao profeta Abacuque, dizendo: escreve a visão, grava em tábuas, para que até aquele que passa correndo possa ler. E se demorar, espera, porque certamente acontecerá. E eu estou dividindo contigo essa revelação, porque eu não fui o primeiro a tê-la. E Deus mostrava também, eu falava: Senhor, quando sucederão essas coisas? Qual tempo será para essas coisas acontecerem? O Senhor me dizia, no Kamande Komandagasub Canavácia, que estava perto, meu amado, desse mistério desenrolar. Estava perto desse negócio acontecer. E eu, na minha pequenez, imaginava e dizia comigo mesmo: mas Senhor, é praticamente impossível, porque para isso acontecer é necessário um terremoto, irmão, de uma proporção muito grande. E de acordo para isso acontecer é necessário um terremoto, irmão, de uma proporção muito grande. E de acordo para isso acontecer é necessário um terremoto, irmão, de uma proporção muito grande. E de acordo... Eu me chamo Sebastião Lopes Figueiredo Neto. Vim aqui contar um sonho que eu tive, me deixou um pouco perturbado. Foi aí que eu estava dentro dessa casa, nessa cidade, anunciaram na rádio e na televisão que a Terra iria acabar. Olhei para o céu e vi 2 estrelas tão perto, mas tão perto uma da outra, e estavam vindo em direção à Terra. De repente, vi um mar tão grande, tão imenso, assim, do alto, tipo cobrindo a Terra, e foi aí que eu apaguei, dormi. Não sei como eu dormi. Aí, ainda no sonho mesmo, foi assim, questão de segundos. Depois de um tempo, acordei, né, dentro de um enorme navio. Um navio bem grande. E lá tinha muitas pessoas. Quando eu olhava para o céu, aí eu via vários aviões, helicópteros, aviões de guerra, helicópteros, todos pretos. E eu via homens uniformizados, com fardamentos, com armas, correndo pela rua. E eu vi uma onda do mar muito grande, muito alta, 30 metros de altura, tomava conta da terra e começava a inundar toda aquela cidade, aquele lugar. E eu falava: eu preciso sair daqui. E começava a tomar conta daquela água, como um tsunami, destruindo tudo que tinha na frente. Via carros rodando, eu via pessoas sendo levadas por aquela água. Irmãos, eu não sei. Aí eu saía daquela casa, saía correndo, e de repente, quando eu me vi, eu estava fora, correndo
para longe e eu via aquela onda tomando conta de tudo. Exatamente, muito parecido com o sonho que o Ailton teve. E também aquelas pessoas armadas, aqueles soldados. Bem, os sonhos é isso. Nesse sonho, eu estava numa cidade, essa cidade era Salvador, na Bahia. E aconteceu o seguinte, eu estava tipo num hotel, numa pousada, alguma coisa assim. E tava eu e a minha família. E a minha filha, a Gabriele, ela pulava numa piscina. E enquanto ela pulava na piscina, vinha uma onda gigantesca, inundava a cidade de Salvador. Nisso a minha irmã pulava na piscina para salvar a minha filha. Ao mesmo tempo, aquela tribulação das águas invadia a cidade toda. O que acontecia? Acontecia de eu ver policiais da ONU vasculhando a cidade para tentar prender as pessoas. E nesse sonho também sonhei com uma grande onda, um tsunami, a qual é uma angústia muito grande, vai abater no mundo inteiro. É dia terrível, como eu já falei, não tem como descrever. Só quando chegar esse dia é que vocês me entenderão. Jesus está voltando, queridos. E não é brincadeira. Examine as Escrituras e você verá